Eu acho que aqui, irmãos, começa o problema de Davi. Tendo o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos. O que Deus trouxe ao meu coração é que em todo momento da sua vida, em que você se sentir muito confortável, muito acomodado, muito tranquilo, é nessa hora que você tem que vigiar mais. Porque é nessa hora que o bote da serpente vem. É nessa hora que o maligno vem para te tentar, para te incitar. Porque quando começou aquele problema do capítulo 21 de Crônicas, começa aqui. Davi agora tem descanso dos seus inimigos, né? Ele está tranquilo, tudo aparentemente tudo muito bem, adquiriu o que ele queria. Agora Davi deseja construir uma casa, e ele genuinamente ele tem um desejo de construir a casa de Deus. Mas o profeta vai para Davi e responde para ele assim, no capítulo mesmo aqui, no capítulo 7. Deus fala assim: vai para ele, Natan, e diga para ele que ele não vai construir a casa para mim. Davi não irá construir a casa. Aí fala assim o versículo agora de número 11 do capítulo 7. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Davi, ele deseja construir uma casa para Deus, mas agora Deus fala assim: eu que vou construir uma casa para você, Davi. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13: este, que é o seu descendente, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aí o versículo 15, Deus fala assim: a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Davi, ele ouve isso, ele escuta Deus falar essa palavra através do profeta. E agora no versículo 25 do capítulo 7, olha o que ele diz: agora pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste. Davi aqui recebe uma palavra profética. Davi recebe uma revelação. Ele fala assim: diante dessa palavra que o teu servo agora está ouvindo acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Versículo 27, e aqui está: pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo Davi esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Diga comigo assim: Deus decide construir uma casa para Davi. Olha que interessante, Davi deseja construir um templo, uma casa para Deus. Aí Deus fala assim: não, Davi, você não vai construir, quem vai construir é seu filho, mas eu vou construir para você uma casa. E agora é Deus que propõe. Davi tem um desejo legítimo, um desejo puro, um desejo muito bom de construir uma casa para Deus. E agora Deus fala assim: porque você está tão cuidadoso comigo, com as minhas coisas, eu vou cuidar de você agora. Eu vou dar para você uma casa perpétua. O seu nome nunca mais vai ser tirado. Eu vou levantar o seu descendente, e o seu trono vai permanecer para sempre. E Davi agora fica muito empolgado. Gente, diante dessa palavra profética que Davi recebe, Davi estava no seu, eu diria que Davi estava no seu culminar do seu sucesso. Davi estava no ápice do seu sucesso. Recebe uma palavra de profecia: Davi, olha, eu vou dar uma casa para você, que nunca mais vai terminar. Davi agora se sente empoderado. Olha a cena, irmãos. Davi se sente empoderado. Ele se sente tão empoderado que eu observei uma coisa, um parâmetro em Samuel e Crônicas. Eu descobri. Olha o que diz aqui, depois que Davi fala: eu recebi essa palavra profética, capítulo 7. Olha o que vem no capítulo 8, versículo 1. No capítulo 8, versículo 1, Davi está tão empoderado. Eu escrevi na minha Bíblia: Davi é empoderado por Deus. Eu escrevi a lápis, porque falei: é exatamente o que aconteceu. Davi estava tão empoderado,
Porque tantas vitórias, tanto sucesso, tanta coisa boa, Lucas, tantas maravilhas que ele tinha executado para Deus, e agora Deus fala assim: ei, agora eu vou construir uma casa para você. Olha, para sempre o seu trono vai permanecer, porque eu vou fazer cumprir essa palavra. Davi se sente empoderado, ele vai lá, seguidamente, no capítulo 8, depois disso, e o Espírito Santo colocou essa palavra. Nem toda a Bíblia está em ordem cronológica, mas aqui está. Olha o que o Espírito Santo coloca: depois disso, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Davi se sente tão forte, que ele vai lá e humilha, destrói o maior inimigo de Israel, que eram os filisteus. No capítulo lá de Crônicas, abra comigo no capítulo 18, mesma coisa. No capítulo 17 de 1 Crônicas, Deus está aqui mandando o profeta Natan falar para Davi: olha, você não vai construir o templo, mas eu vou fazer algo extraordinário na sua vida, Davi. Eu vou fazer algo poderoso na sua vida. Olha o que diz no capítulo 17, no versículo 23 e no versículo 25. No versículo 23 do capítulo 17, a gente vê o mesmo parâmetro nos dois livros. Agora, pois, Davi está orando: ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faz como falaste. Davi recebe a palavra profética. Ele fala assim: Deus, cumpra essa palavra. Versículo 25: pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Davi intenta construir uma casa para Deus, e Deus fala: não, Davi, eu vou construir uma casa para você. Eu vou fazer uma casa para você. Fica tranquilo, Davi, eu vou levantar o seu filho e eu vou estabelecer uma casa para sempre para você. Davi agora está empoderado. Capítulo 18 de Crônicas, olha o mesmo parâmetro, a mesma coisa. O Espírito Santo coloca: depois disso, a mesma palavra, depois disso, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os humilhou. E agora você vê o capítulo 19, a pastora pregou sobre isso. No capítulo 21, o pastor Paulinho ministrou semana passada. E no capítulo 20, que eu vou apenas começar hoje, olha o que fala aqui: decorrido um ano, fala comigo, um ano. Depois de tudo isso, Davi está no ápice do seu sucesso. Depois de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém, diga comigo, porém Davi ficou em Jerusalém. E aqui começa o declínio da história de Davi. Eu vi o mesmo parâmetro em Samuel e Crônicas. O Espírito Santo permitiu registrar nesses dois livros esse detalhe. Depois disto, Davi humilha os filisteus. Ele não só vence, mas humilha os filisteus. Davi está empoderado. Davi está cheio de ousadia. Deus vai fazer na minha vida isso. Deus vai cumprir essa palavra. Tudo já cumpriu na minha vida. Olha, tantas vitórias, tanto sucesso. Eu queria construir uma casa, agora Ele vai construir uma casa para mim. Davi está no ápice do seu momento. E agora, olha o que ele fala no capítulo 17, no versículo 25. Lá a gente nem terminou de ler, fala assim: olha, por isso, no versículo 25, na parte B, por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Por que Davi se animou? Porque Deus falou assim: Davi, eu vou construir uma casa para você, eu vou edificar uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Davi está no momento mais brilhante da sua vida. Davi está no seu momento de ápice. Mas Davi, ele baixou a guarda. E o que eu queria falar para vocês hoje é: nunca baixe a guarda. Depois de uma conquista, guarde isso, meu irmão. Qualquer conquista. Eu estou com um alvo, vou correr atrás do alvo. Conquistou? Vigia, não baixe a guarda. Precisa de uma vitória, você está buscando uma vitória, você está pedindo a Deus uma vitória, você está orando, está pedindo a Deus, jejuando. A vitória chega. Depois que a vitória chega, é hora de vigiar.
é o momento que você precisa mais vigiar. É depois de um momento de alta, quando você tem uma vitória, um sucesso, uma conquista, ali é a hora de você jamais baixar a guarda. Eu escrevi algo sobre semana passada. Satanás vai sempre te tentar na área que você domina. Hoje eu quero acrescentar algo. Satanás vai sempre te tentar na área que você se sente confortável, na área que você se sente quando você está relaxado. Descanso dos inimigos. Ai, que legal, consegui. Agora está tudo em paz na minha vida. Está tudo bem na minha vida. Graças a Deus, vitória, conquista, tudo em paz. Que bom, né, irmãos, estar em paz. Mas não baixa a guarda. Davi estava no seu ápice. Davi estava no seu momento culminante de vitórias, de tranquilidade, de conforto, de descanso. Ao invés de fazer o que devia fazer, sabe o que era? Todo período de spring, todo período de primavera, era costume dos reis irem para a guerra. Porque no inverno tinha neve, era muito frio. Era nessa época que eles iam para a guerra. Davi resolveu ficar em casa. Domingo a gente continua o que estamos começando hoje. Diga assim: eu nunca devo baixar a guarda. Eu queria ler um texto com vocês aqui de Lucas 21, que vai estar na tela, versículo 36. Jesus fala assim para os seus discípulos: portanto, vigiem. Segunda-feira, vigiem no domingo quando você vem para o culto, vigiem na terça-feira quando você vem para a oração, vigiem o tempo todo.